Muito bom. Então agora vamos para as nossas 5 dicas. Tem dica aí, Leia? Tem sim. Primeiro é sobre o viés da confirmação, né? Que eu posso ter dois olhares. Um é aquele que eu confirmo algo que realmente dá certo. Então, eu vou confirmar alguma coisa que realmente dá certo, e isso me deixa cego para ver outras possibilidades de fazer aquilo, porque eu fico fixo naquilo que dá certo e trabalho só com o cérebro rápido, o cérebro preguiçoso, né? Aquele que não pensa, que não é lento. Eu sempre confundo qual é um, qual é dois, É, por o, isso que eu evito usar o os números. cérebro 1 é o lento. Eu sempre Não, evito usar cérebro os 1 é números, o rápido, perdão. Cérebro viu? 1 é o rápido. Eu sempre confundo, então eu chamo de cérebro lento e cérebro rápido, entendeu? Eu consigo definir os dois, mas não consigo falar qual número que cada um tem. Então, o viés da confirmação é aquele que me força a ter um olhar só para aquilo que dá certo, que eu acredito, né? E pode ser que dê certo. A segundo ponto é que pode ser que eu estou olhando para as poucas situações em que aquilo está certo. Porque às vezes as coisas não são tão matemáticas, né? O que dá 100% certo todas as vezes, o que dá errado dá 100% errado todas as vezes. Não estamos falando de uma forma matemática. A gente muitas vezes está falando de questões de gente. E gente não é 100% e 0%. Gente tem zona cinzenta, não é todo branco ou todo preto. Então, o que acontece? O meu viés da confirmação ele pode ser me impedir de inovar, mas me fortalece fazer algo que dá certo, mas ele pode ser algo que me impede de inovar e fortalece fazer algo que na maioria das vezes dá errado. Porque eu só consigo olhar aquilo onde deu certo. É isso Então mesmo. você tem que tomar muito cuidado e tem que tentar o tempo todo. Essa já é a segunda dica. A primeira é essa, que eu posso fortalecer algo que realmente dá certo, ou eu posso ter o viés que só procura olhar para aquilo que dá certo quando a maioria dá errado. Isso. Tem que tomar cuidado. O fato se a gente focar no resultado, nessa primeira dica, a gente começa a ter alguns parâmetros. Então, eu posso fazer diferente e chegar no mesmo resultado. Tá tudo ótimo. Se esse resultado é o que prevalece, ok, você pode ficar dentro da tua verdade. Agora, se o teu resultado comparado com os outros não é tão bom, então você vai chegar no mesmo jeito, mas com mais esforço, com uma dificuldade maior, com um tempo maior. Então, o teu resultado, apesar de ser o mesmo, não acontece da mesma forma. Então, opa, dá uma olhada para o lado e fala: não sou eu que estou certo, os outros podem estar certos. Né? Ou às vezes você até chega no resultado otimizado, da forma perfeita, mas em situações muito limitadas, muito controladas, como se fosse num ambiente de teste e não na vida real, entendeu? E aí você fica com o viés da confirmação que você só olha para o ambiente de teste e aí você defende que a sua forma de fazer é a Isso, melhor porque você está fechado num ambiente de teste, como se isso. fosse assim, né? E aí passa a ser realmente uma dificuldade em você enxergar e, com isso, mudar. Porque, no fundo, a percepção desse viés puxa, tenho que mudar. Por isso que a gente acaba resistindo, né? A segunda dica é que é difícil. E eu acho que essa eu marquei como esse, o do viés da confirmação, mas eu acho que ela vale para praticamente todos os vieses. É difícil a gente perceber que a gente está no viés. Às vezes a gente precisa do outro falar algo, a gente, no primeiro momento, é resistente, mas depois cai a ficha. E aí você vira assim: oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu estou no viés da confirmação, eu fiz isso, entendeu? Então é estar aberto para ouvir o outro também. Eu acho que é importante porque é difícil a gente perceber muitas vezes quando a gente está com um viés. No fundo, é uma referência, né? Porque, de novo, para que mudar? Assim, vai cair a ficha para quê? Para que vai ter esse tranco? Para que vai ter algum movimento? Né? E vai ter aquelas pessoas que não vai cair a ficha e o negócio vai andar
sem cair a ficha. Vai talvez pegar no tranco ou nem vai pegar, né? Mas é isso, é difícil para você poder sacar. Porque tem a... e tem gente, e talvez você coloque isso como uma dica, e tem gente que fala, não, entendi, pode deixar que eu faço. E vai no Dunning-Kruger, e não tá sabendo nada. Não, só pra... Não, tá bom, pode deixar, eu entendi, eu vou lá e faço. Faz um monte de nada. Dá errado. Aí a pessoa vira e fala, tá vendo? Tá vendo? Desse jeito dá errado, tá vendo? Só que fez tudo errado, fez do jeito errado, e não se preparou para fazer o certo, né? Mas é isso, tem que tomar muito cuidado mesmo. Bora lá. A terceira dica é a questão do efeito Dunning-Kruger com a questão da delegação. Quando você delega algo para alguém, você não pode simplesmente soltar aquilo. Porque se a pessoa do outro lado tem o efeito Dunning-Kruger que subestima a capacidade dela, ela vai dizer, não pode delegar que eu vou pegar, vou fazer e vai fazer errado. Se ela superestima e ela tem competência para fazer, mas ela superestima, ela também não vai conseguir fazer porque ela acha que ela não é capaz de fazer. Então, o segredo quando você for delegar algo é que você tem que dar e acompanhar. Você dá e acompanha, você dá e acompanha, até você ter certeza de que a pessoa está pronta e aí você tira o seu time de campo. Boa. Então, durante o processo de delegação, existe um processo de rodar junto. E Boa. Porque a pessoa pode cometer a falha pelas duas coisas, ou porque ela está pronta ou porque ela não está pronta, entendeu? Então, você tem que sim acompanhar. E por isso que delegar é algo que a liderança muitas vezes diz, não vou delegar, porque não dá certo. Mas não dá certo por quê? Porque ela não soube como delegar. E aí o que acontece? A liderança vira operacional no lugar de virar estratégica e tática. Boa. Porque como ela não delega, ela tem que fazer. E alguém tem que fazer. Porque se não faz, a empresa não tem dinheiro. Então, o que acontece? A liderança cai no operacional porque ela não soube delegar. E não porque delegar é ruim. Ao contrário, delegar tem que acontecer. Senão, você tem todo mundo da organização operacional. E esse é o pior dos mundos, né? Porque você sobrevive no hoje, mas você não garante o amanhã. É um viés que puxa isso mesmo. Ou, de novo, né, o mesmo exemplo das pessoas acharem que são competentes para, e na hora de fazer dá errado, né? E aí entra no viés da confirmação, só que negativa. Tá vendo? Eu falei que não dava certo. Procura as coisas que dão errado, né? Muito bom, Leia. Quarta dica. Quarta dica é uma dica do efeito halo, né? Halo, né? Uhum. E mesmo em português, quando a gente fala do halo do anjo, a gente fala halo? Halo. A gente fala halo, né? Halo. Sem o som. A gente fala o H do Brasil, né? Isso. Não o H inglês, né? Isso. Agora, no efeito, é efeito halo, né? Porque ele tem o Hzinho com aquele sonzinho do inglês, né? E aí, esse efeito halo é o que eu queria fazer o link com ele, é o que dá o preconceito, né? O preconceito vem, no fundo, de um efeito halo. Você julga uma pessoa, uma ideia, um produto, com um viés, com uma visão que você tem daquilo pequenininha. Então, eu vou dizer que o alemão é metódico, vou dizer que e vou dizer todas as características que eu vou simplificar um povo inteiro com uma forma de pensar, com toda uma cultura, e dizer, ele é metódico. Por quê? Porque um dia eu vi um alemão que era metódico dentro de uma fábrica, não sei o quê, e aí saiu o preconceito que definiu a visão de mundo de todo um povo com a sua riqueza de cultura e tudo mais. Então, o efeito halo leva a gente, se a gente não tomar cuidado, a ter preconceito. E tem um lado positivo, né? De você... Quer dizer... tem o lado positivo de você ter esse viés com pessoas que são agregadoras, mas tem também esse preconceito que você está dizendo do lado das pessoas não julgarem algo negativo, mas julgarem por algo positivo. Então,
você está falando de uma pessoa ser dura e ter uma característica, ok, mas também pode ser levado a pessoa ter um preconceito, uma preconcepção positiva de alguém por algo que aconteceu, né? Isso. Então, Os dois, né? os Você dois pode ter o lados. preconceito, no sentido de, não de preconceito, mas no sentido de pré-conceito, de Isso, levar e dizer aquilo é ruim. Por quê? Porque eu conheço uma situação, não sei mais o que lá, e julgo que todas são iguais. Ou um pré-conceito positivo. Eu conheço uma situação, julgo que todas são iguais e acho que todo mundo vai dar certo porque tem que ser assim, porque numa vez eu fiz assim e deu certo. isso. Então, o pré-conceito não é só de uma construção ruim, pode ser de uma construção boa, mas de qualquer forma os dois podem levar a resultados errados. Isso. O ruim pode ser que, na verdade, eu estou manchando, né, alguma coisa verdade, que você era tá boa e eu estou impedindo manchando como isso. ruim, e também do outro lado, eu estou manchando como boa quando no fundo é ruim. Então, o efeito halo pode agir também dos dois lados, né? O preconceito que pode te afastar de algo que é bom porque você julga ser ruim, ou você traz para perto algo ruim porque você julga que é algo bom, né? Exatamente. Então tem exatamente. esses dois lados aí, e no fundo você tem que abrir, né, o olho para tudo, né? É por isso que eu acho que é tão difícil a gente perceber isso, porque se a gente está numa época agora com o uso da inteligência artificial, se a gente está tendo contato com muitas coisas novas, a gente teve uma educação muito pautada para levar para o cérebro 1. Assim, quando você estuda, você gasta muita energia. Então você quer consolidar logo aquilo que você estudou e dali para frente só usar o cérebro 1. Só gastar pouca energia e fazer as tomadas rápidas de decisão. Agora a gente está numa outra onda, numa outra época que a gente agora tem que abandonar o cérebro 1 e ir para o cérebro 2, que troque o não pelo porquê, né? Por que isso? Vou ter que aprender de novo, mas por que desse jeito? Vou ter que aprender de novo. E aí você bate todos esses principais vieses. Se não me falha a memória, Leia, nós temos mais de 100 vieses. São mais de 100 vieses. Vou dar uma pesquisada aqui. Mas nós estamos falando de alguns principais. Mas nós temos muitos vieses que pegam coisas até muito específicas, né? Então a gente tem que trabalhar a todo momento esse aspecto para que a gente não invista tempo desnecessário, ou gaste energia demais onde não precisa, mas também não fique fechando os olhos para os pontos que são importantes de mudança, né? Sabe o que me veio na cabeça agora? Eu não sei se tem relação, mas se existe alguma relação entre o viés e o gatilho mental. Sabe o que tem? Assim, dentro desse estudo, ele traz essa nota que a gente colocou no começo da neurociência. Então, assim, os gatilhos, eles são os pontos repetitivos, eles são as ações mais rápidas, para que você tenha os insights para elaborar naquele contexto a solução com base naquela referência. Então, é a referência, é o gatilho. Então, é uma situação nova, mas que você gatilha a referência. O fato de você ter que pensar já é fora do normal. Tempo tomar uma decisão assim para agora, né? A gente cada vez mais está com o tempo apertado, então você não tem muito tempo para pensar na situação, nem antes e nem depois. Então, às vezes você toma uma decisão, mas você não para perceber, para repensar naquela situação. Então você sempre vai estar dentro do mesmo contexto, né? Quinta dica? Que os vieses podem andar juntos. O fato de você ter um viés não te salva de poder ter outro, entendeu? E você pode ter mais de um viés no mesmo assunto.
O que pode, às vezes, te distanciar de um crescimento pessoal, de uma melhoria ou alguma coisa assim. Olha, e falando disso agora, são 188 vieses. Olha que louco. 188 vieses. Então, fica a dica, né? Acho que é mais exceção do que regra, né? Se a gente parar para pensar. Então, pode ser que estejam todos juntos e em alguns contextos, né, mais fortes uns do que outros em outro contexto, que são as crenças. E também eu acho que vale a pena atrelar essa dica o seguinte, né? A gente não vai viver nesse mundo, nessa mudança eterna. É um processo de mudança e de adaptação. Quanto mais rápido a gente se adaptar a isso, mais ressignificar aquilo que está vindo de novo com aquilo que a gente conhece vai acontecer, né? Mais rápido e melhor. Né? Quanto mais a gente resiste, mais vai ficando complicado, porque as resistências vão cansando, vão minando, né? E acho que a última coisa que a gente quer é ser vencido pelo cansaço, né? E deixar e falar, então vai, deixa. Né? Porque aí você passa a não ter mais a reconexão como você tinha, né? Tem muita gente que pode trazer aquilo que tem de bom de um cenário novo, e se ela simplesmente abandona, acabou a graça, né? Perdeu. Já não tem mais sentido. Muito louco. Muito bom.